Você já imaginou como seria ter superpoderes? Tô ligado que sim. É claro. Quem sabe voar como Superman, ter a força do Hulk, controlar a realidade com uma feiticeira escarlate. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se o problema não fosse conseguir poderes? E se o problema fosse ser influenciado por eles? Porque a verdade é que alguns dos personagens mais perigosos dos quadrinhos poderiam ser heróis. E isso levanta uma questão bem complexa. Se você recebesse o superpoder hoje, você realmente viraria um herói ou acabaria se tornando um vilão? E o grande equívoco sobre os heróis é achar que os superpoderes tornam as pessoas melhores. Na prática, o poder apenas amplifica quem você já é. E na ficção está cheio de exemplos disso. A Wanda queria apenas uma vida feliz, mas quando recebeu poder suficiente para alterar a realidade, ela acabou afetando a realidade de uma cidade inteira para satisfazer seus próprios desejos. O mais assustador, ela não se enxergava como uma vilã. Na cabeça dela, ela estava certa, estava apenas consertando sua vida. E talvez seja exatamente assim que a maioria dos vilões nascem, não através da maldade, mas através da justificativa. Agora pensa no Hulk. Durante anos, o maior medo de Bruce Banner não era perder a luta, era perder o controle. Porque existe uma diferença enorme entre ter poder e controlar esse poder. Talvez esse seja o verdadeiro teste de um herói. Não é o que ele consegue fazer, é o que ele escolhe não fazer. Mas vamos ser sinceros, se você tivesse a força do Hulk, continuaria aceitando desaforo? Claro que não, você acha que vai fazer isso? Continuaria seguindo todas as regras? Não. Talvez sim, talvez não, bem provavelmente não. E é bem aqui que tá o X da questão, porque quase todo mundo acredita que seria um herói, mas poucos acreditam que seria um vilão, e ainda assim, os vilões existem. O problema é que ninguém acorda pensando, hoje vou me tornar um monstro. As mudanças acontecem aos poucos, um pequeno desvio de conduta aqui, uma pequena justificativa ali, até que você começa a acreditar que certas regras não se aplicam mais a você. Foi exatamente isso que aconteceu com inúmeros personagens. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. E talvez acontecesse conosco também. Porque imagine se você tivesse a velocidade do Flash. Você poderia estar em qualquer lugar, mas se você pensar bem, você também poderia roubar qualquer lugar. Afinal, quem poderia impedir você? Literalmente ninguém. E quando ninguém pode impedir alguém, o caráter se torna a única barreira que resta. É por isso que o poder não cria heróis. O caráter cria heróis. O poder apenas revela quem eles realmente são. E é por isso que séries como The Boys fazem tanto sucesso, porque elas mostram uma ideia que os quadrinhos tradicionais evitam encarar. O que aconteceria se pessoas superpoderosas fossem tão falhas quanto qualquer ser humano? Ciumentas, egoístas, vaidosas, impossíveis. A maioria dos heróis dos quadrinhos e filmes faz a coisa certa porque escolhe fazer. Mas e se um dia eles simplesmente decidissem parar? Ou pior, e se decidissem que sabem o que é melhor para todo mundo? Porque existe uma diferença enorme entre proteger pessoas e controlar pessoas. E muitas vezes essa linha é tão fina que nem quem está atravessando percebe. E talvez seja por isso que personagens como Homem-Aranha sejam tão admirados. Porque o que torna Peter Parker especial nunca foi a força, nunca foi a velocidade, muito menos os poderes. Foi a decisão de fazer a coisa certa, mesmo quando seria muito mais fácil fazer o contrário. Aliás, fala aqui pra gente, se você pudesse escolher apenas um poder hoje, qual você escolheria? Deixa aqui nos comentários. Voltando aqui, no fim das contas, talvez a pergunta não seja qual superpoder você escolheria. A verdadeira pergunta é, você continuaria sendo a mesma pessoa depois de recebê-lo? Porque qualquer um pode parecer um herói quando não tem poder. E também não podemos esquecer que todo vilão se considera o herói da sua própria história. E talvez o mais assustador seja que alguns dos maiores vilões tinham objetivos que pareciam nobres. Eu queria ajudar! E o que você disse pra mim? Voa pra casa, bochecha. Eu trabalho sozinho. Me deu uma... Thanos, por exemplo, queria acabar com a escassez. Se a vida ficar sem controle, a vida deixará de existir. O Killmonger queria libertar os povos oprimidos. Tem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que se parecem conosco. Mas a vida... Magneto queria proteger os mutantes da perseguição. Se tornam opressores. Tudo que eu fiz foi vingar crimes contra o meu povo. O problema nunca foi apenas o objetivo, foi o momento em que eles passaram a acreditar que qualquer sacrifício era justificável para poder alcançá-lo. Dito isso, nós só descobrimos quem realmente somos quando finalmente podemos fazer qualquer coisa. Tem uma certa frase que eu sempre ouvi que diz assim: quer conhecer a pessoa de verdade? Dê poder a ela, aí sim você vai ver quem ela realmente é. Então me responde uma coisa, se você acordasse amanhã com poderes ilimitados, você viraria um herói? Ou seria apenas mais um vilão convencido de que está fazendo a coisa certa? Eu sou inevitável. Afinal, o poder não cria heróis, o poder revela quem eles realmente são. É isso aí, galera. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso vai ajudar muito.